Olá, alunos do sexto ano! Eu sou a professora Janaína de Melo Matos, do componente curricular de arte. Nossa aula de hoje será sobre os elementos da linguagem teatral. Objetivos dessa aula é conhecer e compreender os elementos que constituem a linguagem teatral. Vamos relembrar o conteúdo da aula passada? Na aula anterior, nós aprendemos sobre a origem do teatro. O teatro, então, ele surgiu na Grécia Antiga em comemoração ao deus Dionísio, o deus do vinho, das festas. Nós aprendemos também o significado da palavra teatro, que significa local físico em que tal arte se apresenta. Vamos refletir um pouquinho? Vocês já foram ao teatro? Vocês já participaram de alguma montagem de peça teatral na sua escola, na sua comunidade? Se vocês nunca apresentaram, não sabem o que é isso, então agora nós vamos conhecer os elementos da linguagem teatral. Primeiro elemento é o ator-personagem. O ator vai dar vida ao personagem. Por meio do quê? Da sua interpretação, vai utilizar o seu corpo, a sua voz. O ator ele envolve um conjunto de ideias, de ações, emoções. Um exemplo é a peça do Romeu e da Julieta. O ator ele vai interpretar o papel do Romeu, né? E é uma peça que tem muito romance, né? Muita emoção. Também temos o personagem do vilão, do mocinho e assim por diante. Outro elemento teatral importante para compor uma peça é o texto dramático. O texto dramático geralmente é criado por um dramaturgo de forma escrita. O que contém nesse texto? As falas dos atores, as descrições dos ambientes, as emoções, as ações. Então, o texto dramático é muito importante para o ator ou personagem, né, seguir aquela peça teatral. Outro elemento é o espaço cênico. Então, o que é um espaço cênico? Será que é só lá no teatro que eu posso fazer minha peça teatral? Não. Espaço cênico ele pode ser em qualquer lugar. É a área onde ocorre a atuação teatral. Pode ser um edifício teatral, pode ser na praça, na rua, na sala de aula, na nossa casa. Então, o teatro ele pode acontecer em qualquer lugar. Outro elemento teatral é o cenário. O que é o cenário? O cenário é um conjunto de elementos que ambientam esse espaço cênico. O cenário ele auxilia onde é que se passa aquela peça teatral. Ele é composto por elementos visuais. O que é o elemento visual? É tudo que nós podemos ver, né? Painéis decorativos, móveis. Por exemplo, se a nossa peça teatral se passa em uma floresta, nós podemos usar um fundo, um painel decorativo. Se passa na sala de estar, podemos usar um sofá, né? Para ambientar aquele espaço cênico. Próximo elemento é a ação. A ação é tudo o que acontece numa representação teatral, desde os movimentos, as palavras expressadas. Nós temos a ação exterior e a interior. A exterior é tudo que o espectador consegue ver, as poses, os gestos que o ator faz. E também temos a ação interior, que primeiro o ator sente e depois ele expressa. Ele expressa os sentimentos, os gestos, as palavras. Outro elemento é a iluminação. A iluminação ela é utilizada para sabermos se essa encenação acontece de dia, de noite, dentro de casa, fora dela. Ela serve também para dar emoção na apresentação. Quem já foi em um circo? O circo não tem um jogo de luzes, ele fica escuro, depois ele fica colorido. Isso dá emoção, né, para quem está assistindo, para o público. Próximo elemento é a sonoplastia. A sonoplastia é um conjunto de sons que auxilia nas cenas e nas emoções dos atores. Por exemplo, se a cena é a cena de um casal apaixonado, o sonoplasta vai colocar um fundo musical romântico, certo? Se a minha peça teatral está chovendo, o sonoplasta vai colocar um barulho de chuva, trovão. Se de repente cai e quebra um copo, ele pode colocar o barulho do copo quebrando, né? Sons de animais e muitos outros sons que tem. Próximo elemento é o figurino. Se nós olharmos a imagem,
nós vamos saber que personagem é, pela sua vestimenta. Então, o figurino é a vestimenta que o ator utiliza para compor e caracterizar aquele personagem. Se for o personagem de um rei, a sua vestimenta tem que estar adequada para aquela peça teatral que vai passar. Se for uma rainha, se for uma camponesa, se for um circo, o vestimento do personagem palhaço tem que estar adequado para aquele personagem, certo? Outro elemento teatral importante que caracteriza o personagem é a maquiagem. Então, ele vai auxiliar na criação do personagem, na transformação estética dos atores. Como eu falei, se o meu personagem for um palhaço, a maquiagem precisa ser de um palhaço. Se for uma bruxa, precisamos de uma maquiagem de bruxa, zumbi e assim segue por diante. Cada personagem se caracteriza com a sua maquiagem. Próximo elemento bem importante são os espectadores, o público. Quem são eles? São aqueles que apreciam o evento, assistem, escutam, recebem informações. Então, eles estão ali para apreciar a peça teatral. Então, eles são fundamental para assistir uma peça teatral. São os espectadores. Agora, vocês vão acessar a plataforma Quizzes. Eu vou postar uma atividade sobre os elementos do teatro e vocês vão responder para mim, se vocês aprenderam a aula de hoje ou não. Vamos lá, postem lá, respondam. Já fazemos a correção juntos. Ok? Responderam? Vamos corrigir então? Eu vou perguntar, quero ver se vocês acertaram. O que serve para dar vida ao personagem? Aprendemos que o que caracteriza o personagem é a maquiagem. Se vocês fizeram certo, ok. São objetos imóveis para definir o ambiente teatral. Então, aprendemos que é o cenário. Local onde é realizada a peça teatral? Aprendemos que pode ser em qualquer lugar. Pode ser na rua, pode ser na sala da sua casa, na sala de aula. E é o espaço cênico. Vestimentas para caracterizar o personagem. Então, nós aprendemos que o personagem ele deve estar vestido adequado, né? Então, isso nós aprendemos que é o figurino. São eles que dão vida ao personagem com as suas falas, com os seus gestos. Eles nos dão emoção quando a gente assiste. Então, se vocês fizeram que é o ator-personagem, vocês acertaram. Agora, nós vamos para uma atividade prática, uma atividade mão na massa. Quero ver vocês participando, então. Nós vamos dividir com grupos de 5 alunos. Cada aluno vai ficar responsável por 2 elementos teatrais. Então, vocês vão ser agora o aluno protagonista. Um vai ficar responsável pelo texto, o outro pelo espaço cênico, pelo cenário, pela maquiagem e figurino. Então, cada um vai ficar responsável por um elemento teatral. Nós vamos criar uma peça teatral, vamos ensaiar, eu vou orientar vocês, vou ajudar vocês. Depois, numa próxima aula, nós vamos apresentar para os colegas de classe. Então, retomando a aula de hoje, vocês aprenderam sobre os elementos da linguagem teatral. Vocês aprenderam as características do ator-personagem. Aprenderam que ele é a peça fundamental para um teatro acontecer, certo? Precisamos deles para dar emoção para a nossa peça teatral. É eles que vão agir no teatro. Aprendemos sobre o texto dramático. Precisamos de um texto, né, para nos orientar o que vai acontecer na peça teatral. Aprenderam sobre o espaço cênico, que esse espaço pode ser em qualquer lugar. Pode ser na sala, na praça, na rua, na nossa sala de aula. Aprendemos sobre a ação, que a ação ela pode ser exterior, através de gestos e falas, e também interior, que vem de dentro do ator, né? Aprendemos sobre o cenário, que esse cenário ele é composto por objetos, né? Por elementos visuais. Também pode ser painéis decorativos, né? Aprendemos sobre a iluminação, como é importante participar de uma peça teatral com jogo de luzes para dar emoção, né? Para o público sentir aquela emoção.
Aprendemos sobre sonoplastia, que o fundo sonoro faz toda a diferença, né? Se a peça teatral for um romance, por que não um fundo musical romântico? Vai dar emoção para o público. Aprendemos sobre o figurino, que é a vestimenta que vai caracterizar o personagem. Aprendemos também sobre a maquiagem, que é outro elemento que caracteriza meu personagem, vai dar vida àquele personagem. E também aprendemos sobre a importância do espectador, é ele que vai apreciar a peça teatral. Essas são as referências da nossa aula de hoje, espero que tenham compreendido e até a próxima aula.